capítulo 7, versículos 41 a 43. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Eis a tua palavra, Senhor, nos instrui, nos capacita, nos unge com poder, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Amados, olha, o texto bíblico se refere a uma visita de Jesus à casa de Simão, um dos fariseus. Esse fariseu convidou Jesus para ir tomar uma refeição na sua casa. E ele foi, Jesus foi. É importante ressaltar que quando Jesus ia numa casa, muitos discípulos iam com Jesus e, além disso, muita gente se apresentava na casa. E quando Jesus estava assentado à mesa, uma mulher da cidade, conhecida como pecadora. Quando a Bíblia ressalta isto, é porque há algo muito grave, houve algo grave na vida dessa mulher. Ela era intitulada, rotulada como pecadora. E essa mulher chegou-se a Jesus com um vaso de alabastro com unguento. Veio por detrás aos seus pés. Então ela se dobrou e começou a regar-lhe os pés com lágrimas. A presença de Jesus, ela toca no nosso coração. E quantas pessoas choram até os dias atuais com a presença do Senhor? A presença do Senhor é muito forte. Quando Ele está presente, a gente é tocado, compungido no coração. Essa mulher começou a chorar. Interessante que ela limpava os pés de Jesus com os seus cabelos, porque ela não tinha toalha nas mãos e ela chorava, secava os pés, procurava secar os pés de Jesus com os seus cabelos e beijava os pés do Senhor Jesus. Note bem a cena, procure imaginar isto, e o fariseu imediatamente nos seus pensamentos começou a dizer dentro de si mesmo, ele não falou, ele estava refletindo, e ele que convidou Jesus para ir lá, julgou Jesus. Olha que coisa terrível. Se este homem fosse profeta, ele estava pensando, ele saberia quem é essa mulher e não aceitaria o que ela está fazendo. Ele estava, na verdade, se escandalizando com aquilo. Como o Senhor Jesus conhece todos os nossos pensamentos, conheceu o pensamento de Simão. E disse: uma coisa eu tenho que te dizer, Simão. E o Simão disse: fala, Senhor, fala, mestre. E o Senhor é muito... Bom, o Senhor é super inteligente, capaz, extraordinário, tremendo, maravilhoso. Ele disse: um certo credor, Simão, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E nenhum dos 2 poderia pagar esse senhor credor. Não tinha condições de pagar. E o credor perdoou os 2. Eu te pergunto, qual dos 2 ficará mais agradecido pelo perdão das dívidas? E o Simão respondeu: aquele que devia mais.
aquele que devia mais ficou muito mais grato, muito mais agradecido. E Jesus diz: respondeste bem, sua resposta foi boa. Julgaste bem. E Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Olha, ele tinha julgado aquela mulher e julgado Jesus. Né? Eu entrei na tua casa, Simão, e você não me deu água para os pés. Porque era costume dos judeus, quando o judeu entrava numa casa, receber água para lavar os pés, uma toalha para lavar os pés, porque naquela região, uma região onde tem muita areia, e eles tinham o costume de limpar os pés. Inclusive existe a parábola que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E Pedro não queria, e Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: então me lava inteira. Ele falou: não precisa, é só os pés. É, só os pés. Tanto que existe cultura oriental, não é? Que as pessoas tiram o sapato quando entram em casa, veja bem. É? Então, eu entrei na sua casa, Simão, e você não me deu água para os pés. Mas esta mulher regou meu pé com lágrimas e me enxugou os pés com os seus cabelos, Simão. Olha bem o que Jesus respondeu para o Simão. Imagine como é que esse Simão ficou diante disso. Você não me deu ósculo. Ósculo é beijo. E o oriental tem costume de quando entra, saudar com o ósculo, beijar a face do outro. Esse costume chegou até nós aqui no Brasil. E quando a gente chega na casa de pessoas que a gente estima, é costume saudar com o ósculo na face. E você não me deu ósculo, Simão. Veja só a chamada de atenção que o Simão recebeu. Desde que entrou, essa mulher não tem cessado de beijar os meus pés. Veja que há um costume entre nós que diz assim: você não é digno de chegar nem nos meus pés. O que significa isso? Que aquela pessoa não é nada. Então aquela pessoa, aquela mulher, se julgou nada. E ela chorou, lavou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo e beijou os pés de Jesus. Olha só, glória a Deus. Ainda mais, você não me ungiu a cabeça com óleo, Simão. Era costume a unção com óleo. E essa mulher ungiu os meus pés com unguento. Meu Deus! Eu creio que Simão ficou boquiaberto, porque ele evidentemente, ele percebeu, ele entendeu que Jesus soube o que ele pensou. Jesus sabia o que ele estava pensando. E eu quero te dizer mais, que Jesus sabe o que nós estamos pensando. Jesus sabe, Jesus conhece. Então Jesus justificou aquela mulher. Veja bem, as atitudes daquela mulher foram justificadas pelo Senhor Jesus. E Simão ficou deste tamanhinho. Simão não fez nada do que deveria ter feito. Então Jesus voltou para aquela mulher, lógico, na frente do Simão, e disse: os teus pecados te são perdoados. Olha bem, glória a Deus. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: mas quem é este que até pecados perdoa? Este é o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho do Deus vivo, Deus manifesto em carne. E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, porque os teus pecados foram perdoados. Feita esta introdução, que é uma introdução ao que eu devo falar, quando Jesus disse sobre dois devedores, o que significa devedor? Devedor é que está devendo.
Mas Jesus está se importando com dinheiro? Não, de forma nenhuma, não é dinheiro. Ele fez aqui uma analogia, uma linguagem metafórica, comparativa. O que Jesus está ensinando aqui na parábola são os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, todos, sem exceção. Todos pecamos, diz a Bíblia, e destituídos estamos da glória de Deus. Muito bem, só que nós não temos o como pagar nossos pecados. Olha que coisa tremenda. Nós não temos como pagar a Deus por nossos pecados. E ainda tem gente que acha que não matou, não roubou, não adulterou e vai para o reino de Deus. Está devendo, não tem com que pagar e quer se justificar ainda por cima. Talvez Simão fosse um desses, que estava dizendo: eu sou um fariseu, sou um religioso, eu tenho religião, eu não sou como essa mulher, eu não sou pecador como essa mulher, compreendeu? Mas Jesus colocou a humanidade em duas categorias. Um deve 500, que deveria ser muito dinheiro, 500 dinheiros, e o outro 50. Um deve pouco e o outro deve bastante, porém ambos são devedores. Ser devedor para Deus não importa quanto a gente está devendo, não importa a gravidade daquilo que devemos. Basta uma ira no coração, basta julgar alguma pessoa, basta falar mal de alguém e já incorremos na dívida para com Deus. Veja bem, basta uma mentirinha. Muita gente diz: é preciso aplicar essa mentirinha, já está devendo para Deus. Aí a gente percebe e vê nas mídias o traficante de drogas se converteu no presídio e foi perdoado. O assassino do parque se converteu e entregou a vida para Jesus. E muitas vezes nós agimos como Simão, o fariseu. Mas como, Senhor? Como que o Senhor vai aceitar na tua presença o assassino, o traficante, o bandido, o ladrão, o adúltero, a adúltera? Como que o Senhor vai aceitar na tua presença? E Jesus está trazendo para nós, na nossa cara nesta noite, na nossa face, o quê? Exatamente isto. Ele está dizendo: você pode estar devendo R$1 para Deus. Um exemplo, comparando com dinheiro. Aquele outro deve R$1 milhão para Deus. Agora, Deus, a gente não está devendo dinheiro, a gente está devendo quanto aos nossos pecados. Você não matou, meu amigo, você não adulterou, você não é o assassino do parque, você não é o ladrão do banco, mas você mentiu, você pecou, você julgou, você não agiu segundo a Bíblia, então você também é devedor a Deus, e não temos como pagar a Deus as dívidas de pecado, porque temos que ser perfeitos, e ninguém é perfeito, porque a Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas aquele que vem a mim eu não lançarei fora, Jesus diz. O que se arrepende dos pecados e crê em mim tem a vida eterna. Ricalamanaya. Esta mulher que você, Simão, está dizendo que é uma pessoa da vida, que é uma pecadora, que é uma imunda, que tem que ser recriminada, discriminada e excluída, eu a perdoo por causa
do seu arrependimento. Ela chorou, ela derramou lágrimas nos meus pés, ela beijou os meus pés, ela me ungiu os pés com unguento. Você não fez nada disto. Você que só fala mal, que só julga, não é capaz de chorar diante de Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de entregar sua vida a Jesus Cristo. Veja bem a necessidade que temos de entregarmos nossas vidas a Jesus Cristo, de nos arrependermos do que fizemos errado, de reconhecermos que não temos com que pagar a Deus pelos pecados que nós cometemos. Não importa a intensidade, o tamanho do pecado, todos pecaram, diz a Bíblia, Romanos 3:23, e estão afastados da glória de Deus. Porém Jesus veio buscar o que tinha se perdido, veio chamar os pecadores. Jesus disse para os fariseus: médico, vem para os doentes, eu vim para os pecadores. Que essa mensagem possa ter falado muito claro no teu coração, possa ter sido ilustrada de uma maneira fácil de compreender. Nós temos que ser humildes de coração. A Bíblia diz que o humilde será exaltado e o orgulhoso será abatido. A Bíblia diz que Deus exalta e honra o que se humilha, mas abate e derriba por terra o orgulhoso, o avarento, o metido, o que se julga perfeito, porque perfeito só existe um, e esse um se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Tanto que o exemplo de Jesus foi claro. Quando ele foi julgado por Pôncio Pilatos, ele foi condenado e Barrabás foi solto. Ele foi crucificado e na cruz ele salvou um que estava sendo crucificado. Um dos ladrões se converteu, entregou a vida e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não importa o estágio que você se encontra, não importa a idade que você tem, não importa a religião que você professa, aceite Jesus Cristo nessa noite em teu coração como teu único Senhor, único Salvador, e terás a vida eterna. Porque Jesus veio para te perdoar, para me perdoar, para nos perdoar e nos dar a vida eterna, desde que nos arrependamos dos nossos pecados e cremos nele de todo o coração. Aleluia. Veja bem, aqui, Jesus aceitou o que aquela mulher fez. Jesus compreendeu, viu e aceitou que ela estava arrependida, que ela se humilhou, que ela o buscou, que ela demonstrou respeito, amor e adoração ao Senhor, e ela foi perdoada. Eu creio que depois disto, Simão deve ter mudado o seu comportamento, porque muita gente acha que por ser religioso e cumprir obrigações religiosas está tudo bem. Não está tudo bem. O Simão era religioso e era da linha farisaica. A linha mais exigente que tinha ali no Antigo Testamento eram os fariseus. Eles tinham 613 mandamentos para observar. Eles tinham rituais a serem cumpridos, obrigações religiosas. Aquela mulher chegou de uma maneira sem protocolo nenhum. Ela chegou sem ritual nenhum. Ela chegou com aquilo que ela era, com sinceridade, com coragem. Ela se debruçou e adorou o Senhor. Ela lavou os seus pés, ela enxugou os seus pés, ela ungiu os seus pés, ela beijou os seus pés. E Jesus disse para aquela mulher: os teus pecados são perdoados.
Nossas dívidas de pecados são perdoados quando crermos em Jesus de todo o nosso coração. Fora disto, não há perdão, não há vida eterna, porque ninguém pode pagar a dívida, como está ilustrado neste texto bíblico. Apesar de um dever pouco, ele era devedor. O outro devia bastante, também era devedor. E o credor, que é Deus, perdoou ambos, porque ambos se humilharam na presença de Deus. Estas são as palavras desta noite, e que Deus abençoe, que essa palavra fique realmente impregnada em nossos corações, para podermos compreender a extensão do amor de Jesus. O amor de Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho foi o pagamento das nossas dívidas. Amém, irmãos? Palmas para o Senhor.